Olá, estudantes do 7º ano! Nesse vídeo vamos falar sobre o tempo verbal presente contínuo. Vamos lá então? Você já aprendeu sobre o presente contínuo? Sabe que tempo verbal é esse, quando utilizar e como estruturar uma frase nesse tempo verbal? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Você pode acessar a plataforma Inglês Paraná, colocar o seu login e a sua senha, e aí você vai acessar o nível 1, unidade 5, lição 2 e a gramática presente contínuo, e aí você vai clicar em começar. É muito importante que você faça as atividades que estão na plataforma. Elas vão te ajudar a entender melhor esse conteúdo e a colocá-lo em prática também. E se você já fez, a qualquer momento você pode refazê-las para revisar e fixar ainda mais o que você já aprendeu, ok? Bom, gente, nós vamos falar do presente contínuo, que é um tempo verbal que a gente usa para falar das ações que estão acontecendo agora, no momento em que eu estou falando. E a gente vai formar o presente contínuo usando o sujeito, o verbo to be e mais um verbo que a gente chama de verbo principal, junto com o ing no final, certo? Esse ing no final corresponde ao finalzinho dos nossos verbos, que são ando, endo, indo. É esse ing que a gente coloca aqui no final, tá? Então, a gente tem uma tabelinha para a gente conseguir entender melhor aqui como que é a estrutura do presente contínuo. A frase afirmativa, ela vai ser estruturada assim, ó, com o sujeito, o verbo to be e depois o verbo com o ing, que é o verbo principal. Então, a gente tem, com o sujeito I, a gente vai usar o verbo to be, am. Isso a gente já estudou lá quando a gente estava estudando o verbo to be. Então, I am, you are, he, she, it is, you, we, they, are. E aí, a gente vai acrescentar ali, depois do verbo to be, o verbo principal com coming, tá? É o verbo come com o ing no final, fica coming. Agora, se eu quiser formular frases negativas usando esse tempo verbal, basta eu acrescentar o not depois do verbo to be. A estrutura fica a mesma, eu só acrescento a palavrinha not, que vem logo após o verbo to be, e eu posso abreviá-la junto com o verbo to be. Então vai ficar assim, ó, I am not, you aren't coming, por exemplo, he, she or it isn't coming, ou então we, you, they aren't coming, certo? Essa é a estrutura da forma negativa. Mas e agora se eu quiser fazer perguntas utilizando esse tempo verbal, como é que eu faço? É simples, gente. Para formar perguntas de resposta sim ou não, a gente vai colocar o verbo to be no início da frase. Vamos ver alguns exemplos? Ó, a frase afirmativa, he is wearing a beautiful shirt. Então, eu estou dizendo, ela está usando uma camisa bonita. Se eu quiser fazer uma pergunta com essa frase e perguntar assim, ó, ela está usando uma camisa bonita? Veja que eu só trouxe o is para o comecinho da frase. E fica, is he wearing a beautiful shirt? Viram só? É só inverter então e trazer o verbo to be para o início da frase. Aí temos outros exemplos. They are going home. Se eu for colocar a pergunta, are they going home? Então, they are no afirmativo, are they no interrogativo. Veja que essas frases aqui eu consigo responder com sim ou não, yes or no. Agora, se eu quiser fazer perguntas utilizando então os advérbios interrogativos, vamos pegar como exemplo dois aqui, ó, what e where. Como que a gente vai fazer? A gente vai colocar what were no início da frase e continuar a estrutura do interrogativo normalmente. Vai ficar you are going home no afirmativo. Usando a palavrinha interrogativa, vai ficar where are you going? Onde você está indo? Veja que eu usei where, o verbo to be, you e o verbo com ing. Temos mais um exemplo aqui. She is wearing a blue dress. What is she wearing? O que ela está usando? E agora eu tenho uma proposta aqui de uma atividade escrita para vocês. Vocês vão olhar a imagem, verificar o que a mãe e a filha estão fazendo e vocês vão escrever um texto curto contando o que elas estão fazendo. Para isso, você vai seguir alguns passos para a escrita desse texto. Primeiro, o planejamento, que você vai organizar as suas ideias, pensando o que você vai escrever. Depois você vai escrever aquilo que você planejou, fazendo um rascunho do seu texto.
Depois você vai reler o texto, revisar, fazer as correções necessárias e depois você vai fazer a versão final, passando o seu texto a limpo. Veja que é muito importante esses passos para que você consiga escrever um bom texto. Depois do seu texto pronto, você pode compartilhar com seus colegas e com seu professor. Ok, gente? Bom, nesse vídeo nós falamos sobre o tempo verbal presente contínuo. Eu espero que vocês tenham gostado. Bye, bye!